Segundo escreveu João, no seu capítulo de número 7, versículo de número 38 e 39. João 7, 38 e 39. Diz assim o texto sagrado: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios da água viva. Verso 39, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quero dar um tema, irmãos, para essa mensagem. E o tema é: não existe Pentecoste sem o Calvário. Não existe Pentecoste sem o Calvário. Eu quero trazer para vocês o pano de fundo desse texto sagrado, de João 7. Para que eu possa falar desse versículo, eu preciso que vocês entendam por que Jesus disse isso e o que aconteceu naquela época para que Jesus dissesse essa frase. E é necessário que vocês prestem bem atenção, irmãos. Olha para esse rostinho lindo que Jesus me deu. Preste bem atenção. Não se preocupe com quem está do seu lado, mas eu quero que você preste bem atenção nesse pano de fundo histórico, para que você possa entender a mensagem. Sem isso, possivelmente, você não consiga compreender. E a gente só consegue, irmãos, só consegue permitir que o agir de Deus na nossa vida se nós entendermos e compreendermos a mensagem. Então eu preciso que vocês entendam esse pano de fundo, para que eu entre dentro do texto, e assim Deus faz aquilo que Ele tiver que fazer essa noite. Quando nós olhamos o Evangelho de João, ele é um evangelho totalmente diferente dos outros três: Mateus, Marcos e Lucas. Os três evangelhos são considerados sinóticos porque muitas vezes eles contam a mesma história, porém com visões diferentes. O evangelista João não. Ele não escreve para um povo específico, como por exemplo Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para o grego. João não. João ele escreve de uma forma universal. Cada um desses evangelistas, eles têm uma forma exata de mostrar Jesus. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas. João tem uma forma diferente, que ele vem mostrar Jesus como sendo Filho de Deus. Então a maneira que João escreve o Evangelho é especificamente apontando para Jesus e ele sendo o Filho de Deus. Quando nós vamos estar em João capítulo de número 7, estava acontecendo uma festa. A nação de Israel tinha 3 festas importantes. Tinha outras, mas 3 festas para a nação de Israel, para o judeu, era importantíssimo. Que era a festa da Páscoa, festa de Pentecoste e a festa do Tabernáculo. Essas 3 festas eram tão importantes que qualquer judeu, no raio de 30 quilômetros, ele tinha por obrigação de comparecer a esta festa. Mas essa festa era tão importante que até mesmo judeus mais distantes, eles sabiam da importância dessas festas e o prazer que eles tinham de estar nessas festas. Quando acontece esta festa aqui, esta festa é a festa chamada Festa do Tabernáculo, que também é denominada Festa da Colheita e também é denominado como Festa da Cabana. Ou seja, quando a Bíblia fala Festa do Tabernáculo, Festa da Cabana e Festa da Colheita, é a mesma festa. Ela tinha alguns sentidos, essa festa. Esta festa, ela durava 8 dias. E tinha um motivo para durar 8 dias essa festa. Quando nós olhamos, por que Festa da Cabana? Todo o povo judeu que estava em Jerusalém, ele deixava sua casa, fosse ele rico ou pobre, e ele deveria construir uma cabana. Porém, essa cabana, ela é descrita na Bíblia como ela deveria ser construída. As suas paredes laterais deveriam ser construídas de tal forma que os raios pudessem adentrar dentro dessa cabana. O teto dessa cabana deveria ser construído de forma em que quem estava dentro da cabana pudesse ver as estrelas do céu. E por que isso? Mostrando justamente o período que eles estavam passando no deserto e como que Deus cuidou da nação de Israel no deserto. Fala para o teu irmão: Deus cuida em todo o tempo. Então esta festa era justamente para lembrar o quê? O cuidado de Deus para com a nação de Israel lá no deserto. Os raios adentravam, o teto olhava para a estrela do céu,
E ali a cabana deveria ser pequena, não poderia ser uma cabana grande, independente se ele fosse rico ou pobre, para que toda a família pudesse estar juntinho. Não separado, mas deveriam estar juntinho dentro dessa cabana. Fala para o teu irmão, o propósito de Deus é ficar juntinho. Bom, eu gosto de participação nisso, meu. Quando eu falo aqui, vocês falam aí, o Espírito de Deus vai agindo e vai operando. Então ela tinha esse motivo. Primeiro, mostrar isso do que Deus fez no deserto. Segundo, por que ela era chamada festa da colheita? Justamente nessa época, deveria já ter sido plantado e já colhido, principalmente, alguns produtos, principalmente a uva. E todo o povo levava essa oferta para o sacerdote, levava essa oferta para o templo. Não somente para o sustento do sacerdote, como das suas famílias. Então levava todo o tempo. Então nesta festa, era justamente uma entrega que eles faziam dessa colheita para o sacerdote, que antes de fazer essa entrega, eles não poderiam desfrutar de toda a colheita que eles haviam feito. Para que eles pudessem desfrutar de toda a colheita, deveria ser oferecida ao sacerdote primeiro. Então essa era a festa que eles levavam para o sacerdote. E essa festa da colheita era tão interessante que ela era também chamada festa da alegria. Por que festa da alegria? Porque eles iam agradecer a Deus pela colheita, pela chuva, por tudo aquilo que Deus havia dado. Era o motivo de ele estar na presença de Deus, se alegrando no Senhor. Eu vi quando o Austin estava aqui falando, e até no seu ponto ele chegou a citar, que às vezes você entra aqui não com tanta alegria que você gostaria de entrar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu quero liberar uma palavra nessa noite. Você vai sair daqui sim, alegre na presença de Deus. Não importa como você entrou, mas você vai sair diferente nessa noite. Só que esta festa acontecia alguns pontos interessantes. E quais pontos interessantes eram isso? Existia justamente algo que os sacerdotes faziam. Eles saíam do templo, e isso em procissão. Eles iam até o tanque chamado tanque de Siloé, o mesmo tanque quando Jesus cospe no chão e coloca nos olhos daquele cego, e diz para ele, vai ao tanque de Siloé e lava, é o mesmo. Ele levava um cântaro de ouro, e chegava nesse tanque de Siloé, pegava água do tanque de Siloé, e retornava para o templo, e ali derramava sobre o altar do holocausto. E a água que caía sobre esse altar do holocausto, ele caía também sobre as escadas. E isso eles faziam por 7 dias. 7 dias, esse ritual era feito. Porém, no 8º dia era diferente. É por isso que vocês lerem o texto, vocês vão perceber que há um ponto interessante, diz, no último dia da festa. Fala para o teu irmão, no último dia, é o que acontece o melhor. Já perceberam, irmãos, que às vezes, parece que Deus deixa sempre, que Deus deixa sempre para o último instante. Parece que aquele momento você já não está aguentando mais, não dá mais, Deus vem, pum, derrama a bênção. Parece que é desse jeito. Parece que para você que adentrou aqui, parece que, meu Deus, parece que é o último. Mas o último é o melhor da festa. Fique em paz, Deus tem o melhor para você. E o que acontece? Não havendo esse derramar da água, Jesus se põe em pé. Quando Jesus se coloca de pé, ele pronuncia justamente o versículo que nós lemos, que é o verso 38, que diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 7 dias o sacerdote buscava, levava para o templo, derramava. No 8º dia, não teve isso, Jesus se coloca de pé como se dissesse, eu tenho um rio melhor do que o tanque de Siloé, e esse rio é o rio da água da vida. É o rio de água viva que vai manar do seu interior. É isso que Jesus começa a citar. E aqui eu quero começar a pregar. Existem alguns pontos interessantes desse versículo, que a gente precisa meditar nele, para que as coisas possam acontecer. Primeiro, o texto diz assim, quem crer em mim. Então se indica que existe uma condição. Muitas das vezes, irmão, nós queremos o fluir do Espírito na nossa vida. Mas antes de fluir do Espírito, existe o quê? Eu preciso crer. Não existe Pentecoste se você não passar pelo Calvário. E esse amor de Deus foi tão grande, que quando Ele deu Jesus, Ele deu o que tinha de melhor no céu,
para que pudesse morrer por mim e por você. Jesus poderia ter pegado, quem sabe, o anjo Miguel, ou quem sabe Gabriel, ou quem sabe outro. Deus poderia. Mas nenhum deles era suficiente para pagar o preço pela sua e pela minha redenção. Foi aí que quando a gente olha Isaías capítulo número 6, que lemos todo aquele texto, e que há uma pergunta ali que diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus se prontifica: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus se prontifica a morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos direito de uma vida eterna com Cristo para sempre. Pastor, como assim crer? Por que é necessário crer? É bem lógico que nenhum de nós, tivemos naquele instante ali na cruz do Calvário, contemplando a morte de Cristo, nenhum. Mas eu creio que todos nós que aqui estamos, nós cremos que Ele morreu na cruz do Calvário. E por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele morreu por mim e por você. A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho para que morresse em meu lugar e em teu lugar, dando o direito de vida eterna. Então, pastor, eu creio na morte vicária de Cristo Jesus por mim lá na cruz do Calvário. Pastor, mas o que tem essa morte de Cristo na cruz do Calvário? Quando Jesus morre, Ele verte seu sangue precioso na cruz do Calvário. Este sangue precioso não foi simplesmente por a sua coroa de espinhos na sua cabeça, não foi simplesmente pelos cravos passando na sua mão, nos seus pés, mas esse sangue foi para que eu e você tivéssemos liberdade dos nossos pecados, para que esses pecados fossem retirados da nossa vida, e nós não somos mais escravos, nós somos livres para poder adorar a Deus. Aquilo que nos escravizava, quando eu creio na morte vicária de Cristo, já não me escraviza mais. Por quê? Eu sou livre em Cristo Jesus, para adorar, para servir, para fazer aquilo que a palavra diz que eu preciso fazer. Então, na realidade, quando o inimigo quiser te escravizar, e dizendo que, entre aspas, você pertence a Ele, ou a tua vida pertence a Ele, que tudo que você tem pertence a Ele, diga para ele: não, Jesus pagou um preço na cruz do Calvário, hoje eu sou livre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu olho para esses textos, e eu começo a olhar justamente para aquela festa, e era tão interessante, quando eu começo a relacionar aquela festa com Cristo e com o Espírito Santo. Dentro daquela festa, existia chamados Hilel, que eram os salmos de 113 ao 118, que eles entoavam nesses dias. Mas existia principalmente um texto de um salmo, que é o Salmo 118, verso 25. Eu não sei se pode dar para colocar para mim aqui, Salmo 118, verso 25. Esse Hilel, eles cantavam todos os dias. Mas principalmente no último dia, quando eles entoavam esse salmo do número 118, esse verso 25 aqui, ele é tão interessante que esse verso 25, eles clamavam com grande voz, num coral bem alto mesmo. E a palavra que eles clamavam naquele instante era Adonai Salá Roshaná. O que significa isso? Eu vou falar para vocês, olha o que o salmo diz: salva-nos, Senhor, nós imploramos, faça-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Só que essa palavra que eles falavam em hebraico é Senhor, salva-nos, ou Hosana, como o nosso português, e ele dizia, faça-nos prosperar, porque a visão deles era para o futuro, porque Cristo ainda não havia vindo, Cristo não havia morrido, Cristo não havia ressuscitado, então eles olhavam lá para frente. Mas hoje, eu e você, quando nós podemos cantar esse salmo aqui, nós dizemos, Ele nos salvou, eu já sou salvo, Ele já me fez prosperar, eu já sou próspero em Cristo Jesus. Então nós não somos qualquer povo, nós não somos qualquer um, nós somos filho de Deus, lavado e redimido pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. É por isso que quando nós cremos em Cristo, nós somos sarados, nós somos curados, nós somos prósperos, porque Cristo fez isso por nós na cruz do Calvário. Pena que o tempo passa muito rápido, eu já vou indo. Quando eu olho o verso de número 39,
Evangelho de João, verso 39, capítulo 7, versículo 39. Tão interessante, irmãos, que o texto diz assim: e estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ou seja, o que João estava dizendo? Se nós olharmos da antiga aliança, o Espírito Santo ele vinha de forma esporádica, em sacerdotes, profetas, reis. Isso porque Jesus não havia sido glorificado. O que João queria dizer isso? Jesus não morreu, não ressuscitou e não subiu ao céu. Por isso que o Espírito Santo ainda não fora dado. Mas quando eu leio, coloque aqui para mim, Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Depois eu vou relacionando lá, para vocês perceberem quão importante é. João, capítulo 14, aliás, versículo 16, mais um versículo aí. Quando Jesus morre, ressuscita e vai para o céu, se vocês lerem o livro de Atos, não é? Fica 40 dias, depois 10 dias até chegar o dia de Pentecoste. Verso 14, tanto 14, 15, 16, é chamada oração sacerdotal, uma intercessão de Jesus, que faz no Evangelho de João. E ele diz, e eu pedirei ao Pai, isso Jesus falando, e ele dará a vocês outro conselheiro, algumas traduções falam outro consolador, para estar com vocês para sempre. O interessante é esse termo outro, não é um outro diferente, como nós falamos aqui. Olha, o pastor Gesiel vai viajar e ele vai deixar outro pastor no lugar. São pessoas diferentes, ações diferentes, pensamentos diferentes, tudo diferente. Mas esse outro no grego aqui é allos. E o que é esse termo grego no allos? É outro da mesma espécie, da mesma essência. Eu vou fazer como o Charles. Eu tinha vontade de fazer isso, irmão, viu? Eu acho que vocês não entenderam. Outro da mesma espécie e da mesma essência. O que Jesus queria dizer? Da mesma forma como eu fui com vocês durante 3 anos e meio, esse Consolador vai estar para sempre com vocês. Olha como que os textos bíblicos eles vão se encaixando. Então isso significa que quando nós cremos em Cristo, aceitamos já Jesus, esse Espírito vem habitar dentro de nós. Mais uma vez. Eu vou pegar essa. Mas o que significa? Quando eu olho para dentro de mim, eu começo a falar, meu Deus, o Espírito Santo dentro de mim. Aí eu falo, como eu aprendi na aula, guiado pelo Espírito, ninguém me para, pastor. Quando o capeta quer falar, vou parar, vai nada, que o Espírito Santo está dentro de mim, é Ele que guia a minha vida, não sou guiado pelo que vejo, mas pelo que creio. É por isso, irmãos, que a realidade não pode ter circunstância para nos parar. Por quê? Eu não vivo segundo a minha realidade, ou aquele momento que eu estou atravessando, aquela circunstância que eu estou passando. Não! Por quê? Clama dentro de mim o Espírito. É porque você crê, e você crê aquilo que está impossível, que muitas vezes ainda não é real, mas lá no céu já está declarado. E se no céu já está declarado, já aconteceu, é questão de tempo. Então quando alguém fala, não tem jeito, não vai dar, eu falei, isso aí não tem mais no meu vocabulário não. Isso não existe. Agora só tem uma coisa, eu posso, eu creio, eu sou, eu tenho, porque é a palavra que diz, sou dirigido pela palavra. Mas porém esse Espírito Santo, às vezes as pessoas pensam, pastor, mas esse Espírito Santo, o que ele faz dentro de nós? Pergunta para o teu irmão, o que ele faz? Agora olha para ele, vê se vocês sabem responder. Irmão, esse Espírito é tão tremendo, que quando você vai fazer algo contrário à palavra, ele diz assim, Aí você fala assim, o que é isso? Da onde está vindo isso? Aí você fala assim, puxa vida, eu acho que isso é da minha cabeça. Aí você vai querer fazer de novo, ele, Aí você fala, eu já entendi. Está vendo como ele guia a tua vida? Ele te dirige pela palavra.
Tudo que Ele fala é o melhor para você. Tudo que Ele fala é para o seu bem. Por quê? É Ele que está habitando em você. E se o Espírito habita em você, Ele te conhece por completo. E você quer saber mais? Ele sabe até por que você está aqui. Ele sabe a razão por que você veio nesse culto. Ele sabe o que você precisa. E Ele sabe do que você necessita. Por quê? Ele te conhece por completo. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. O relógio está andando, irmão. Não sei se é o meu aqui ou se é de todo mundo. Mas uma coisa que eu gosto dessa igreja aqui, irmão, que aqui não tem relógio. Todas as igrejas têm, mas aqui não tem, graças a Deus. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha só. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O que o sacerdote fazia? Pegava um vaso de ouro, ia lá no tanque de Siloé, e voltava com esse vaso no templo, e derramava sobre o altar do holocausto. Paulo diz, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Olha para você. Paulo quis dizer, eu sou um vaso de barro. Olha o que Paulo diz. Barro. Para mostrar que o poder que tudo excede provém dele. Não é uma água do tanque que leva para o templo. Agora sou eu que carrego o Espírito de Deus por onde eu passar. Não é mais uma água tirada de um tanque de Siloé, que para os judeus era chamada água morta. Porque para os judeus uma água viva era aquela água corrente. Um rio, por exemplo, que era uma água corrente, eles chamavam de água viva. Aquela água que era um lago ou tanque de Siloé, é uma água morta. Por quê? Porque não tinha movimento. Sabe o que o Espírito de Deus faz dentro de você? Se move. E tem um texto que diz assim, Deus se move com quem se move. Quando o Espírito está dentro de mim, além de me mostrar, Ele move dentro de mim. E quando Ele move dentro de mim, eu faço alguma coisa, aí Deus se move através de mim. Sou um vaso de barro, mas aquilo que eu carrego é que é excelente. Por quê? Porque provém de um Deus e não de nós. Aquele tanque de Siloé foi feito pelos homens, provém de homem, mas o Espírito Santo que está dentro de mim e de você, não provém do homem, provém de um Deus, porque Ele também é Deus. Deixa eu ir mais um pouquinho que o tempo vai. Por que eu quero trazer isso? Vocês vão ter uma aula maravilhosa, irmãos. Professor Rodrigo, que vai ministrar a partir de terça-feira, guiados pelo Espírito. Não perca. Porque tem muita gente que não sabe, irmão, o que é ser guiado pelo Espírito. Não sabe a importância do que ele carrega. É por isso que às vezes ele tem medo, se acha menorzinho. Irmão, quando eu descobri isso, meu filho, eu olhei assim, meu Deus. Porque às vezes, irmão, a gente que não conhece muito a palavra, né, que a gente está aprendendo todo dia, aí você fala assim, meu Deus, quer dizer que eu sou tudo isso e não sabia? Fala para o teu irmão, você sabe quem você é? É que a gente não gosta de ser humilde, não é? Gosta de fazer de coitadinho. Nossa, eu não sou tudo isso aí não. Né? Gosta de se fazer. Meu, deixa eu dizer uma coisa para você. O que você carrega, se nós tivéssemos noção disso, nós não ia ter medo do diabo nunca. Pergunta para o teu irmão, você tem medo dele? Olha lá, daqui a pouco parece um endemoniado para você tirar lá. Irmão, mas é isso mesmo. Quando o diabo querer apontar medo em você, querendo fazer você correr, deixa eu mostrar como é que você vai fazer. Você levanta a cabeça e fala para ele, quem você pensa que é? Sabe por quê, irmãos? Todos nós temos uma identidade. Não estou falando de identidade, a pessoa. Você tem aquele cartão de identidade que te identifica.
Você é um cidadão da terra, tem o seu número, sua data de nascimento, tudo. Sabia que o diabo não tem legalidade nesse mundo, porque ele não pertence a esse mundo, e só tem legalidade se você permitir? Então, quando você fizer, a primeira coisa que você vai fazer, se você tiver com a identidade, você vai mostrar para ele. Aí você vai falar para ele, tá vendo isso aqui? Fui criado à imagem e semelhança de Deus. Você não. Primeiro ponto. Você não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é um ser espiritual, mas eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, não sou qualquer um não, sou filho de Deus. Irmãos, eu aprendi esses dias, irmão. Por que eu digo aprendi? Porque todo dia eu aprendo. Eu tive numa aula, não sei se foi da Késia, Cassiano, os irmãos que estudam lá devem lembrar, quando ela falou assim, que nós fomos feitos um pouco menor do que Deus. Irmão, eu fui olhar no original. Eu falei, não é possível, que toda vez eu vi menor do que o anjo, menor do que o anjo, menor do que o anjo. Eu falei, não é possível. Aí eu fui olhar no original, olhei no... Meu Deus, Elohim, não é que é verdade? Irmão, quando eu li isso no original, meu peito estufou mais ainda. É agora que o capeta não para mesmo não. Eu menor do que Deus, abaixo de mim está Ele. Só acima está a Trindade. Ah, meu Deus do céu. Aí, meu filho. Fala para o teu irmão, você sabe que você foi feito um pouco menor do que Deus? É por isso que a enfermidade não te para. É por isso que a circunstância não te para. É por isso que os problemas não te param. Por quê? Foi feito menor do que Deus. Pastor, como que Deus quer que nós andamos? Você vai perguntar para o teu irmão agora aí. Qual é a profundidade do Espírito Santo na tua vida? Existem níveis. Põe para mim Ezequiel capítulo 47. Põe do versículo 1 que nós vamos ler até o versículo 9. Eu quero que nesses textos você vai identificar qual nível você está. Quando nessa passagem de João capítulo 7, quando eles faziam essa festa dos tabernáculos, existiam alguns textos relacionados, como Isaías 12, como também Zacarias, como Ezequiel capítulo 47, por exemplo. Existem vários textos a respeito desse assunto. É que todos esses textos nós fomos falar, não vamos ficar aqui 10 horas, 11 horas, então eu só trouxe esse de 47. Porque esse de 47, ele traz um ensinamento muito grande, irmãos. Muito grande para a nossa vida. E eu preciso muitas vezes olhar para dentro de mim e dizer o seguinte, eu posso ir um pouquinho mais além. E eu gostaria que você falasse isso com você. Eu posso ir um pouquinho mais além. Eu vou ler os versículos para que nós possamos meditar. Olha, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente, e a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Olha só os textos, vai passando para mim, verso 2. Ele então me levou para fora pela porta do norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Eu sei que às vezes você pode estar olhando e falar, pastor, não estou entendendo nada. Pode ser, mas eu quero que você chegue só num ponto que eu vou te mostrar. Verso 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Opa! Significa que tem pessoas em que o Espírito está no tornozelo. Vamos lá. Anda 500 metros. E ele diz, as águas estão no tornozelo. E quando eu olho para o texto de João capítulo 7, esse rio da água da vida é o Espírito Santo. Tornozelo. Você pode ir um pouquinho mais. Põe verso 4. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. E mediu mais 500 e levou-me pela água que batia. Já não está mais no meu tornozelo. Já está no meu joelho. Estou satisfeito? Não. Eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais. Para onde? É mais 500 metros. Está na cintura. Fala para o teu irmão, tá bom para você? Ministério de música, pode subir. Tem gente, irmãos, que acha bom no tornozelo. Eu não acho. Fala para o teu irmão, para mim não está bom.
Tem gente que acha que está bom no joelho. Para mim não está. Tem gente que acha que está bom na cintura. Para mim não está. Vamos mais um pouquinho? Verso 5. Mediu mais 500, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só podia atravessar a nado. E era um rio que não se podia atravessar andando. Pastor, o que o senhor quer? É nadar no Espírito, é nadar na profundidade, é ir a fundo, porque é Ele que habita em mim. Você está satisfeito em nadar? Pergunta para o teu irmão, está satisfeito em nadar? Fala para ele, tem mais um pouquinho. Vamos lá, verso 6. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então, volta à margem do rio. Verso 8, 7. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Verso 8. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, onde entra no mar, quando deságua no mar, e a água ali é... O que é saneada? Curada. Olha só, essa água chega num ponto, em que ela sai de lá, e muitas vezes passava pelo Mar Morto, que era justamente aonde não havia vida. Significa que aonde esse rio passa, a cura, a vida, a prosperidade. Mais uma vez, você me entendeu? Eu vou falar para esse lado esquerdo, permita agora, meu filho. Estou aprendendo, meu filho. A gente vai olhando para os outros assim. Olha lá, o texto fala que a água, aonde passava, curava. O que eu quero dizer para você? Aonde você passar, aonde você passar, aonde você passar. O que eu quero dizer para você? Aonde você passar, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura. Olha lá, verso 9. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de... irmão. Significa que aonde o rio passava, aquilo que estava morto, revivia. Sabe aonde eu e você passar, tendo o Espírito Santo de Deus, aonde você chega, chega a cura, aonde você chega, chega a salvação, aonde você chega, chega a prosperidade. Por quê? É o Espírito que está dentro de você. Olha lá, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, tudo viverá. Eu não sei a razão de você estar aqui hoje. Eu não sei qual a tua dificuldade. Eu não sei qual é o teu problema. Mas deixa eu te dizer, você não é o menorzinho que está aqui não. Você não é o pequenininho que está aqui não. Não. Por quê? Você é feito um pouco menor do que Deus. Guarde isso como eu guardei. Agora não esqueço mais. Segundo, você carrega o Espírito Santo dentro de você. E é justamente isso que Jesus falou. Lembra quando ele disse para aquela mulher samaritana lá no verso 4? Eu estou com a sede, mas se você soubesse quem que está aqui conversando com você, você pediria água da vida e Ele lhe daria. Não existe Pentecoste sem antes passar pelo Calvário. Só temos o Espírito porque Jesus morreu e ressuscitou. Só temos vida porque Ele morreu na cruz do Calvário. Só sou curado porque Ele morreu na cruz do Calvário. Só sou próspero porque Ele morreu na cruz do Calvário. Só sou rico porque Ele morreu na cruz do Calvário. Pode ficar de pé. Baixinho. Não sei qual hino Deus colocou no teu coração.